Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como polinizar o tomateiro corretamente, para ele lhe dar mais frutos, frutos maiores e consequentemente mais suculentos. Peço a vocês aí que deixem um gostei no vídeo, ative aí pessoal o sininho das notificações. Às vezes você diz assim, poxa, Alexandre não está fazendo mais vídeos, estou recebendo os vídeos dele. Se o sininho não estiver ativado, pessoal, o YouTube não manda os meus vídeos para você. E você deixando um like também, meus vídeos ficar sugerido para você também, ok? E você está visitando meu canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Você não está inscrito ainda, se inscreva. Se inscrevam, pessoal. Vamos ao vídeo. As flores do tomate, pessoal, são hermafroditas. O que é isso? Ela tem tanto o órgão feminino como o órgão masculino. E para que o pólen das anteras caia nos estigmas, basta uma simples vibração para que isso ocorra. Ah, Alexandre, mas isso eu já sei. Mas não é bem assim. Muita gente pega um cotonetezinho e passa, né? Aí passa numa, passa noutra. Você passando um cotonete, passa numa, passa noutra, não precisa passar numa e passar noutra. Não é polinização cruzada. Ela mesmo tem os dois órgãos. Ela mesmo se autopoliniza. E você fazendo isso, você está perdendo muito pólen, pessoal. Está estragando muito pólen. A forma mais correta de polinizar o tomateiro é através da vibração. Igual o que as abelhas fazem. Algumas abelhas não vibram, pessoal. Se você não polinizar as flores corretamente, ou as abelhas, ou a ação do tempo, o vento, vai nascer tomates mal formados, ou pequenos. Ou então, se não houver polinização mesmo, a flor vai murchar e vai secar. Aí muita gente diz assim, as flores do meu tomate estão secando. O que é isso? Às vezes, pessoal, é porque ela não foi polinizada. Aí você pode me falar assim, mas Alexandre, meus pés de tomates estão cheios de flores, cheios de abelhas, mas os frutos não estão nascendo. As flores estão secando e caindo. É porque não está fazendo a polinização. Há abelhas, pessoal, que não vibram. Há abelhas que vibram. E com essa vibração acontece isso. Mas outras não vibram. As vespas fazem isso, as vespas vibram também. Se você ver vespa é bom também, pessoal. Vamos supor que aqui seja o ovário da flor. E aqui seja o estigma, esse canudinho aqui. Um estigma. Aí aqui tá as anteras com o pólen aqui. Aí quando há a vibração, o pólen cai aqui. Certo? Então, deixa eu tirar esse aqui. Aí o pólen cai aqui, né, no estigma. Para que esse pólen passe por esse canudinho, para que o pólen passe por esse canudinho e vá cair no ovário, tem que estar numa temperatura correta, pessoal. Vamos supor, vou dar um exemplo. Você vai peneirar uma farinha, você vai fazer uma tapioca, você vai fazer um bolo, aí você vai peneirar a farinha. Se estiver muito úmido, não vai ser difícil de peneirar? Então, tem que ter a temperatura certa, que é para o pólen ficar soltinho. E essa hora, pessoal, é entre 11h30 da manhã e 12h30 da tarde. É a hora que está com a maior temperatura. É a hora que o pólen está mais soltinho. Aí já pensou? Além dele cair aqui, ainda tem que passar por esse canudinho para cair lá no ovário. E outra, pessoal, é quando a flor está receptiva, quando ela está assim, ó. Tá vendo a sépala dela aqui, tá virada para trás? Essas pétalazinhas dela aqui tá virada toda para trás. Aqui não estão todas, já estão fechando porque já está de tarde. Mas quando estiver no calor de meio-dia, essas pétalazinhas dela vão estar toda virada para trás, como tá essa aqui, ó. Tá vendo? Essa é a hora que ela está receptiva, pessoal. Aí a umidade está perfeita, a flor está receptiva. Aí você vai lá e faz a vibração, ó. Sim, Alexandre, mas eu
Eu tenho muito pé de tomate, eu não posso estar fazendo isso de uma em uma, não. Agricultores que têm estufa, pessoal, tem muitos pés de tomate, ele usa aqueles sopradores. Aquele soprador. Aí balança o pé, aí poliniza. Mesma coisa se você tiver só um pezinho ou dois, aí você vai lá, ó, não custa nada, ó. Meio-dia, a hora perfeita, na hora que a flor está receptiva. Ela fechou aqui, como eu já disse, porque está de tarde, elas estão fechando. Mas de meio-dia elas vão estar tudo assim, ó. Ou mais ainda, aí ela fica bem para trás mesmo. Se você fizer isso de manhã não tem muita umidade, então aí vamos supor que tá muito úmido. Como é que vai passar o pólen aqui se tá muito úmido? Não vai grudar e não vai passar e não vai polinizar. É de meio-dia no sol quente, aí você, ó. Valeu, pessoal! Não esqueçam não, ó, aqui aparece meu rosto. Se você não tiver inscrito, clica aqui no rosto, aparece o nome inscrever, você se inscreve. Desse outro lado aqui, ó, duas opções de vídeo. Pode ser uma dica aí que você esteja querendo aprender, você continua assistindo ao canal, valeu? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Não esqueçam não, ajuda aí o pernambucano.